Hoje você vai conhecer a história da McLaren F1 nas pistas. Uma história marcada por muito sucesso e algumas frustrações também. Então pega o seu café e bora falar de carro. Na primeira parte dessa história, você acompanhou desde a concepção da ideia de como foi feito o McLaren F1, processo de fabricação e desenvolvimento e o recorde de velocidade do carro de produção, de rua. Se você quiser conhecer mais a história, é só você clicar aqui, se você ainda não viu a primeira parte, e depois você volta aqui para continuar. A McLaren nunca teve a intenção de criar um carro de corrida quando projetou o McLaren F1. O próprio Gordon Murray chegou a dizer para o Ron Dennis e para o Mansell Ogier para que eles não voltassem mais tarde e pedissem para ele fazer um carro de corrida, porque ele estava se esforçando muito para deixar todo o background que ele tinha de Fórmula 1 de lado para poder fazer um carro puramente de rua. E que, por isso, o F1 seria um carro que perderia muito como um carro de corrida. Mas como você vai ver nesse vídeo, foi exatamente isso que aconteceu. O McLaren F1 de rua ele tinha muitos pontos em comum com carros de corrida, mas também tinha muitos pontos distintos, principalmente a suspensão. Isso era algo que era totalmente diferente de um carro de pista. Como nós vimos na primeira parte do vídeo, o F1 ele era um carro que deveria ser feito para poder ser dirigido em longas viagens e não um carro para ser utilizado somente em track days, por exemplo. A McLaren e outras fabricantes foram sondadas por Max Mosley, que na época era o presidente da FIA. Mosley estava sugerindo aos fabricantes a criação de uma categoria onde os seus superesportivos pudessem competir entre si, e as equipes poderiam contar com o suporte das fabricantes. Essa categoria teria participação de carros como o F40, Porsche 911 e Jaguar XJ220. As outras fabricantes acabaram aceitando, a Jaguar, a Ferrari, a Porsche, então foi criada a BPR, que ao contrário do que eu pensava antes, tivesse alguma coisa a ver com British Racing, alguma coisa assim, na verdade são as iniciais dos três fundadores, que é Barth, Peter e Rattel. Eles queriam muito criar uma nova categoria para carros GT, pois desde a extinção do Grupo C no ano anterior, havia ficado um vácuo no mundo do automobilismo. E circuitos como Nürburgring, Spa-Francorchamps simplesmente não tinham carros para correr, porque não existia nenhuma categoria que pudesse levar os carros para correr nesses circuitos. Mesmo com as outras fabricantes aceitando participar, e o BPR já sendo uma realidade, a McLaren continuou resistente à ideia de transformar o F1 num carro de corrida. Gordon Murray, por ter passado muitos e muitos anos na Fórmula 1, tinha como experiência que programas de corrida custavam muito dinheiro, gastava-se muito dinheiro com equipes de corrida. Por outro lado, um dos funcionários da McLaren era Jeff Hazel, que foi o responsável por fazer a fábrica em Salford funcionar. Ele já tinha sido chefe da equipe Williams na Fórmula 1 e ultimamente ele trabalhava justamente com isso que a McLaren estava sendo sondada para fazer. Ele gerenciava o programa de corridas da Spice Engineering, no extinto Grupo C. Então Jeff conhecia o outro lado, que era de ganhar dinheiro vendendo carros e suporte para as equipes, e não gastar dinheiro como era a experiência que Gordon tinha. A McLaren só foi ceder mesmo no verão de 1994, que lá é no meio do ano, né? Quando dois magnatas, clientes da McLaren, tinham recebido seu F1 de rua e estavam pressionando a marca por um carro de corrida. Um deles era piloto do ramo farmacêutico e o outro um banqueiro muito entusiasta de corridas. O piloto do ramo farmacêutico era um velho amigo do Ron Dennis, o chefe da McLaren International, e ele o procurou pessoalmente para persuadi-lo a fazer o pessoal mudar de ideia. Com o pedido pessoal desses, Ron Dennis acabou cedendo e pediu para que Gordon e a equipe fizessem uma pesquisa de como seria esse programa de corridas e como era essa categoria que já estava acontecendo, a BPR. Então o próprio Gordon foi a uma das etapas do BPR de 1994 para ver como que era o clima. Ele gostou muito. Ele relata no livro que lembrava muito os velhos tempos da Fórmula 1, onde as pessoas eram extremamente abertas, pouco competitivas assim entre si. Os boxes eram abertos, as pessoas podiam conversar com os mecânicos, com o pessoal, eram pessoas muito divertidas. Mas o que convenceu ele foi o dinheiro que essas equipes estavam dispostas a investir e o nível dos carros que eles estavam dirigindo atualmente. Com o feedback de Gordon, então, Ron Dennis aprovou um programa de corridas para clientes com o suporte oficial da McLaren, mas fez a exigência de que o retorno sobre o investimento deveria vir de apenas 5 carros. Os carros então começaram a ser desenvolvidos para correr na temporada do ano seguinte, de 1995. Para começar, Gordon Murray passou um dia inteiro no túnel de vento da McLaren em Teddington para achar pontos onde ele pudesse ganhar mais downforce sem comprometer tanto
o coeficiente aerodinâmico. Além disso, ele tinha que definir a posição e o perfil da asa traseira e as formas corretas para um difusor e saias laterais. Essas alterações iriam aumentar muito a capacidade de fazer curvas do F1, mas por outro lado, iria deixá-lo mais lento em comparação com o F1 de rua, devido ao aumento no arrasto aerodinâmico. Em essência, eles pegaram um F1 de rua, tiraram tudo que não era necessário para as corridas, colocaram um roll cage, uma asa, um difusor, saias laterais, um sistema de extintor de incêndio, instrumentação de corrida e trocaram os botões convencionais por switches de fácil acesso pelos pilotos. Lembra aquilo que eu falei no primeiro vídeo da suspensão, que, uma suspensão de corrida tinha que ser fixa, enfim. Como eles tinham pouco tempo, eles acabaram mantendo aquele subchassi na suspensão dianteira, mas eles trocaram aquelas buchas deformantes, que era um sanduíche de borracha com nylon, por buchas de alumínio fixas. E na traseira foi feita a mesma coisa. Mantiveram os pontos de fixação, substituindo as buchas moles por buchas fixas de alumínio também. O regulamento proibia a alteração na geometria dos carros de rua. Por outro lado, a altura em relação ao solo foi reduzida de 120 mm para 75 mm na dianteira e 80 mm na traseira. O enorme V12 de 6,1 litros agora teria de respirar através de um restritor de ar colocado nos dois corpos borboleta, um para cada bancada. Isso era feito para reduzir um pouco a potência do McLaren F1 para fazer o balanço de performance entre os competidores, senão ficaria algo muito injusto. Para compensar isso, foi feito um remapeamento, agora que o F1 iria trabalhar praticamente o tempo todo em regimes de alta rotação, e aquele enorme abafador de 65 litros foi retirado e foram colocados apenas alguns abafadores menores, mas era um escapamento quase que direto. E, além de conseguir manter a potência mais alta, o ronco ficou sensacional. Dá uma olhada. All done. A white. Well, Andy. Well, that was pretty straightforward. Yeah, well, he's got a so maybe it wasn't first that he was in, but he certainly it started. Pequenas alterações foram feitas no câmbio. Apenas uma melhora no sistema de resfriamento do óleo e uma pequena alteração para permitir que as equipes trocassem as relações de marcha entre os circuitos. Isso é muito comum nas corridas, dependendo do circuito, se tem mais reta, se tem menos reta, as relações de marcha são trocadas para mais curtas ou mais longas. Mas contrariando praticamente todos os outros carros, a McLaren manteve o seu câmbio totalmente sincronizado em padrão H, assim como a gente tem nos nossos carros mesmo. Rodas maiores, agora de aro 18 polegadas, da própria OZ, foram colocadas para dar espaço para os discos de freio também maiores. Agora seriam 380 mm na dianteira e 355 mm na traseira. O tanque de combustível teve a sua capacidade aumentada de 90 para 100 litros e muita atenção também foi dada ao resfriamento da cabine, visto que agora não teria mais ar-condicionado, Depois de todas essas alterações feitas, Gordon Murray fala no livro que ele teve medo de passar vergonha com o F1, porque eles fizeram tudo muito apressado, com muito pouco tempo para desenvolver mesmo, Então, assim, ele estava com medo de competir contra uma F40, que era basicamente um carro de corrida para as ruas, Mas logo ele lembrou de tudo que eles haviam feito desde a concepção da F1, os pontos fundamentais do projeto, o baixo peso, o balanço aerodinâmico. Então ele refletiu mais uma vez e achou que seria possível sim bater de frente aí com esses carros. O McLaren F1 de pista ficaria conhecido como F1 GTR. E o primeiro deles, o chassi 01R, nas cores amarelo e cinza, foi testado em Silverstone e Barcelona pelo piloto John Nielsen, que adorou cada segundo do teste, principalmente a dinâmica do F1. Só para você entender como funciona esse programa de corridas, a McLaren desenvolveu uma versão de pista da F1 para esses clientes, que a gente chama de equipes privadas, que são pessoas que bancam mesmo as equipes porque gostam do esporte. E a McLaren também iria dar o suporte durante as corridas. Então, cada F1 GTR era vendido para as equipes por $1 milhão na época, ou €1 milhão, na fonte não fica muito claro, mas era muito caro. E a McLaren também tinha uma equipe de 6 pessoas, entre engenheiros e técnicos, que acompanhariam essas equipes em todas as provas do campeonato e também levariam um caminhão, oficina, com praticamente qualquer peça de reposição. Eles só não poderiam consertar um carro de um cliente se fosse assim um acidente muito grave mesmo. A McLaren, como em tudo que ela faz, queria também elevar muito o padrão desse tipo de serviço para as equipes. Então eles queriam oferecer o melhor serviço possível para essas equipes, tanto no autódromo quanto nos carros. E para isso eles verificaram com as equipes quais seriam as maiores necessidades delas, durante as corridas. Foi verificado que a maior necessidade de todas e uma das mais caras eram os pneus. Então a McLaren entrou em contato primeiro com a Pirelli e depois com a Michelin para fazer um fornecimento de pneus para essas equipes.
Então ela comprava grandes quantidades, conseguia um preço melhor, né? E passava esses pneus para as equipes. Outra coisa também muito interessante que eles fizeram era fazer o casamento entre as equipes e possíveis patrocinadores. Então vários patrocinadores, até mesmo alguns da Fórmula 1 que estavam com a McLaren na época, acabaram entrando também como patrocinadores no BPR, né? Porque era um campeonato que tinha um público diferente da Fórmula 1. E além disso, ajudavam as equipes financiando parte do projeto, né? Parte dos custos. Até mesmo o chassi 01R, que era o protótipo do F1 GTR, era levado para todas as corridas no caminhão, para caso fosse necessário em algum acidente, ele era canibalizado com as peças para poder atender as equipes. Então assim, a McLaren elevou muito o nível do tipo de serviço que as montadoras prestavam naquela época. Outro diferencial para as equipes é que a McLaren desenvolveu um manual de instruções para a substituição de cada peça, tudo com foto, com desenho, autoexplicativo, que tornava a vida dos mecânicos muito mais fácil. Quem olhava de fora achava que era uma loucura tanto investimento num projeto para dar suporte para essas equipes, né? Mas na verdade, esse projeto da McLaren, como tinha parceria com grandes equipes renomadas como a DTC Motorsport, a David Price Motorsport, foi um sucesso absoluto. Para vocês terem uma ideia, já na primeira temporada, em 1995, eles venceram 10 das 12 corridas do campeonato. Sendo que em Montlhéry, pela proximidade das datas com as 24 horas de Le Mans de 1995, apenas uma McLaren F1 acabou correndo e acabou saindo da corrida por conta de um acidente. Senão, provavelmente teria sido mais uma corrida vencida. Em junho de 1995, a McLaren iria enfrentar um dos seus maiores desafios nas pistas, que é as 24 horas de Le Mans. Se você não conhece essa corrida, é uma corrida que dura 24 horas e acontece em Le Mans. Na França, num circuito de mais de 13 km, 13,6 km, e os carros competem 24 horas, né, apenas alternando os pilotos, geralmente são 3 pilotos. Para vocês terem ideia da dificuldade que é essa corrida, uma frase muito conhecida sobre as 24 horas de Le Mans é: preocupe-se primeiro em terminar a corrida, para depois preocupar-se em vencer a corrida. Para vocês terem uma ideia, em 2016 a Toyota estava em busca da sua primeira vitória em Le Mans, depois de muitos anos competindo, e pasmem, na última volta, o protótipo deles, o TS050, salvo engano, simplesmente quebrou e a Porsche acabou ganhando. Dá uma olhada na reação do pessoal da Porsche. It's stopping! It's stopping! There's going to be a lead change on the start-finish line. There is a new leader. 3 minutes, 21 seconds to go, and as a new leader, the 5 car has stopped. They can't believe it. They're going crazy in the Porsche camp. Look at them. Oh my word! Essa corrida ela é disputada desde 1923 e geralmente é dividida em algumas categorias. Em 1995 eram 2 categorias para protótipos e 2 categorias para carros GT, que são os esportivos, né? E o McLaren F1 iria competir na LM GT1. Quando a McLaren foi avisada de que seus clientes queriam levar o F1 GTR para correr as 24 horas de Le Mans, já foi falando que o carro não era desenvolvido para isso, que ele poderia correr no máximo corridas com 4 horas de duração, mas acabou concordando em realizar alguns testes para ver se era possível, desde que as equipes interessadas conseguissem os pilotos e arcassem com parte dos custos. Então a mula de testes, o GTR-01R, foi levado até o circuito de Magny-Cours, na França, para ser testado durante 24 horas. Isso tudo um final de semana antes dos testes classificatórios para as 24 horas de Le Mans. Durante as primeiras 6 horas, eles andaram com o carro tranquilos, sem forçar, pararam e fizeram uma revisão completa. Com tudo em ordem, eles aceleraram o ritmo nas 6 horas seguintes, aceleraram mais ainda nas outras 6 horas seguintes, e nas últimas 6 horas eles tentaram, de propósito, quebrar alguma coisa no carro, mas o carro terminou com tudo certo. Vale ressaltar, ao contrário do BPR, os tão sonhados freios de carbono do Gordon Murray podiam ser usados, então todos os McLaren F1 que iriam competir foram equipados com eles. Perto já dos testes classificatórios para as 24 horas de Le Mans de 1995, Ron Dennis foi procurado por um empresário japonês, dono de uma rede de clínicas e hospitais, que já era cliente da McLaren e entusiasta, assim, que levava muito a sério, né? Motokazu Sayama queria muito correr com o F1 nas 24 horas de Le Mans, muito mais pela diversão do que realmente para levar o nome da sua empresa para uma propaganda global, né? Porque o mundo inteiro assistia às 24 horas de Le Mans.
Porém, todos os F1 GTR já estavam vendidos na época. Apenas a mula, o 01R, estava disponível. Mas, sem confiar que esse carro poderia estar em condições de participar, Ron Dennis acabou procurando as outras equipes e perguntou se eles tinham interesse em receber investimento, né, da empresa japonesa em troca de um espaço de publicidade. Mas todas elas já estavam com seus contratos fechados e não tinham interesse em abrir mais alguma coisa, né? Apesar da mula, o 01R, não ter as atualizações que os outros McLaren tinham, apesar de ele ter feito 24 horas de teste alguns dias antes, a McLaren achava que era uma boa ideia, né, ter mais um F1 na pista durante as 24 horas de Le Mans. Então eles pediram para Paul Lanzante, que era um engenheiro aposentado da Tyrrell de Fórmula 1, né? Ele tinha muita experiência em gerir equipes de corrida e naquela época ele prestava serviços de restauração para a McLaren, então era uma pessoa de extrema confiança do Ron Dennis. Eles convidaram ele para gerir essa equipe de um carro só para a empresa japonesa. Ele topou, o carro então foi pintado de preto fosco, ficou conhecido como Black Horse por causa disso, né? Cavalo negro, e foi colocado o nome da empresa japonesa, Ueno Clinic, nas laterais do carro. O empresário japonês, o Sr. Sayama, ele queria um piloto popular no Japão para correr nessa equipe. Então ele trouxe Masanori Sekiya para correr e a McLaren ficou responsável pelos outros 2 pilotos. Convenceu o J.J. Leto, que foi a estrela da corrida, e Yannick Dalmas a serem seus parceiros de equipe. Aqui vale uma observação. Em 1991, a Mazda tinha ganhado as 24 horas de Le Mans com o 787B, que com certeza vai ter também essa história contada aqui no canal. Mas apesar de ser uma marca japonesa, os 3 pilotos que correram eram todos caucasianos, todos europeus ou norte-americanos, salvo engano. Salvo engano, eram todos europeus. Então, assim, apesar do prestígio da marca no Japão, não tinha nenhum piloto que tivesse empatia com o povo japonês. Então, para o Sr. Sayama era muito importante ter um piloto japonês que, caso eles ganhassem, pudesse voltar para o Japão e ter todo aquele prestígio, né? Mais ou menos como a gente tinha com o Senna aqui na Fórmula 1. A edição de Le Mans de 1995 teve 70 inscrições, mas só tinha 48 vagas no grid. Por isso os testes classificatórios, né? Todos os 7 F1 GTR conseguiram passar, mas o primeiro, segundo e terceiro lugar da categoria GT1 ficaram com as F40, que diz a lenda que em acerto de classificação poderiam chegar até os 900 cavalos. Isso é uma coisa muito comum também. Para a classificação eles vão lá, aumenta a pressão do turbo, para poder fazer só aquela volta rápida, né? Sem se preocupar tanto com a durabilidade. E aí no acerto de corrida eles diminuem a pressão do turbo, diminuem a cavalaria para poder preservar mais o conjunto. Então eles acabaram ficando em primeiro, segundo e terceiro. E a mula, o F1 GTR 01R, né, da Ueno Clinic, logo em seguida, ficou em quarto. Os outros F1 GTR ficaram em sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º e 12º. O mais rápido deles atingiu 281 km por hora na reta Mulsanne. Aqui é importante ressaltar o porquê que as corridas de longa duração geralmente são divididas em categorias, né? O protótipo que fez a pole position na edição de 1995 das 24 horas de Le Mans, no caso um WR LM94 com motor Peugeot, ele foi 11 segundos mais rápido do que o primeiro carro GT1, que no caso era uma F40, né? Então assim, a performance era muito diferente. Até hoje, se você assiste, assim, são voltas e voltas que os protótipos, né, chegam na frente dos GT1. Isso porque eles são desenvolvidos, como o próprio nome diz, protótipo, eles são feitos só para aquilo. Então toda a aerodinâmica é trabalhada só para aquilo, principalmente para o circuito de Le Mans. Inclusive tem protótipos que correm no campeonato de Endurance e fazem uma versão específica para Le Mans, principalmente por causa da Mulsanne, que é a reta gigantesca que tem lá. Bem, foi dada a largada e como já era esperado, os 5 protótipos que estavam na frente sumiram na frente dos GT1, né? Só que, passando 1 hora da corrida, o que aconteceu? Começou a chover. E essa edição de 1995 das 24 horas de Le Mans ficou conhecida como a versão mais molhada de todas as edições. Foram 17 horas de chuva, apenas 7 horas de pista seca. E isso ajudou os F1 de 2 maneiras. Reduziu muito o estresse nas caixas de câmbio, que era, como vocês vão ver, o calcanhar de Aquiles, né, do carro, e impediu que os protótipos colocassem toda a sua potência no chão. Então acabou equilibrando um pouco as coisas, né, entre os protótipos e os GT1. As F40, que tinham conquistado primeiro, segundo e terceira colocação na categoria GT1, não se mostraram competitivas em acerto de corrida, muito provavelmente pela menor potência, né? E a primeira delas a chegar no final ficou em 12º lugar, muito aquém do que era esperado. Por causa da chuva, com 2 horas de corrida, 3 F1 estavam liderando.
até que o terceiro deles acabou batendo em uma barreira e precisou de 7 voltas para ser consertado. O quarto F1 também bateu, mas não teve salvação e aí acabou abandonando a corrida. O F1 da West acabou tendo problemas no câmbio e David Price, que era o chefe da equipe, decidiu substituí-lo, né? Mas como ele ficou muito tempo parado, o que aconteceu? Os freios acabaram esfriando. E lembra que eu falei no primeiro vídeo que o freio de cerâmica frio não adianta nada, né? A mesma coisa que nada. Então quando ele trocou o câmbio e saiu dos boxes, o piloto acabou batendo na primeira curva. E o cara que estava bancando a equipe, que era um banqueiro, acabou nem dirigindo o carro, já tiveram que abandonar a corrida. Antes da noite do sábado, o Mario Andretti, que estava num protótipo C34 com motor Porsche, que era o grande favorito, né, acabou batendo também e demorou 6 voltas para poder ser consertado. Depois que a noite caiu, os F1 conseguiram manter a liderança e depois de 12 horas de corrida, às 4 horas da madrugada, estavam correndo em primeiro, segundo, quarto e quinto, separados pelo protótipo C34 motor Porsche, que era o favorito da corrida, né, e que havia batido com o piloto Mario Andretti, mas que conseguia tirar 10 segundos por volta em relação aos McLaren. O F1 que estava liderando da equipe Harrods, o amarelo, acabou tendo problemas no câmbio e teve que parar 2 vezes nos boxes. Na segunda vez, o piloto Andy Wallace sequer conseguiu engatar uma marcha para sair dos boxes. Então, como ele perdeu muito tempo, o segundo F1 que vinha atrás dele, né, da Ueno Clinic, o Black Horse, acabou assumindo a liderança e o protótipo também que vinha já baixando cada vez mais tempo, acabou passando ele. Então ele caiu para a terceira colocação. O C34 Porsche estava agora na segunda colocação, atrás apenas do McLaren F1 da Ueno Clinic. E, como a gente já sabe, ele conseguia tirar 10 segundos por volta. Isso que aconteceu com o câmbio do F1 da Harrods foi a 1 hora de acabar a corrida. E faltando meia hora, o protótipo acabou passando o primeiro colocado, né, o Black Horse, mas estava 1 volta atrás ainda. Então, para a alegria da McLaren, com meia hora apenas ele não conseguiu passar. E o F1 da Ueno Clinic foi o campeão daquele ano. And a cheer for the winning driver, Yannick Dalmas. An enormous reception for Yannick Dalmas, winning his 3rd Le Mans in 5 appearances. Os F1 acabaram, no geral, em primeiro, terceiro, quarto, quinto e 13º. Nunca uma marca estreante conseguiu um resultado tão bom quanto esse. Com um resultado tão excepcional, Ron Dennis achou justo comemorar de maneira igualmente especial. E por isso, uma edição limitada de 5 carros, um para cada um dos F1 que terminaram a corrida. Esses carros levariam o nome de F1 LM, LM significando Le Mans, e seguiriam as especificações do carro vencedor, o da Ueno Clinic. Chassis, motor e câmbio, esse que era de dente reto, né, manteram-se virtualmente iguais aos de corrida. Foram apenas ajustados para poder serem utilizados nas ruas. Os LM tinham todo o trabalho aerodinâmico no assoalho, sem assistência da ventoinha, como no F1 regular. E no lugar daquele spoiler móvel, spoiler, que servia como freio aerodinâmico, tinha também a asa fixa nos mesmos moldes do GTR que venceu. Suspensão e rodas também seguiam os padrões do GTR, apenas a tala, que era um pouco menor nas rodas do LM. Já os freios, que eram de carbono no GTR, eram de metal no LM, mas teve o seu sistema de resfriamento também trazido do GTR. A principal diferença entre o GTR e o LM é a aceleração, muito mais rápida no LM. Principalmente por ser 60 kg mais leve do que o GTR, muito provavelmente por não ter o sistema de airjacks, que é aquele sistema que levanta o carro quando ele para nos boxes, né? Então ele era bem mais leve do que o GTR. E também por ser mais potente, né? Já que ele não precisava respirar por aquele restritor de 39 mm que o GTR tinha. Para vocês terem uma ideia da diferença que faz esse restritor, enquanto o V12 do GTR entregava 644 cavalos, o mesmo V12 do LM entregava 688 cavalos. Por causa do acerto aerodinâmico voltado para as pistas, tanto o GTR quanto o LM tinham uma velocidade final menor do que o F1 regular. O GTR conseguia chegar apenas aos 346 km por hora e o LM conseguia chegar aos 360 por hora. Em homenagem a Bruce McLaren, todos os protótipos foram pintados na cor laranja papaya, que era a cor utilizada pelos protótipos da Can-Am em 1967. Paralelamente ao desenvolvimento do LM, a McLaren também já estava pensando na temporada de 1996 e desenvolvia o pacote de atualizações do seu GTR. O peso foi reduzido, o motor foi refinado, mas as principais diferenças estavam na estrutura do carro no que se refere aos painéis, que foram feitos
para serem mais facilmente reparados ou removidos nos boxes. Isso é uma coisa que as equipes reclamaram um pouco em 1995, pois tratava-se de um carro de rua que não tinha necessidade de ser reparado em minutos, né? O câmbio, que era o calcanhar de Aquiles, né, do GTR de 1995, foi reforçado com as engrenagens e os eixos mais grossos, e a carcaça dele foi trocada pela de alumínio por agora uma de magnésio. A altura do GTR também foi alterada para 60 mm na dianteira e 80 mm na traseira. Com mais um pouco de tempo no túnel de vento, conseguiram extrair mais 10 kg de downforce apenas alterando o túnel que fazia o resfriamento da cabine. E no total eles conseguiram cerca de 4% de downforce a mais do que do GTR de 1995. Isso era uma coisa extremamente útil, principalmente em uma corrida como as 24 horas de Le Mans. Esses kits de atualização foram disponibilizados para as equipes, né, que quisessem atualizar os seus modelos de 1995, e a grande maioria delas fez isso. Apenas uma equipe decidiu atualizar o seu GTR 95 por conta própria. Durante a primeira metade da temporada de 1996 do BPR, o agora atualizado F1 GTR manteve os excelentes resultados da temporada anterior. E mesmo com as F40 ainda mais velozes, acabou vencendo as primeiras 4 corridas da temporada. Em abril, iriam acontecer os testes classificatórios para as 24 horas de Le Mans daquele ano. E em meio a muita controvérsia, a Porsche levou seu mais novo carro, o Porsche 911 GT1, para tentar se classificar. Ele não só se classificou, como conquistou primeira e segunda colocação na categoria GT1 e atingiu 330 km por hora na reta Mulsanne. O Porsche 911 GT1 é o que é conhecido como especial de homologação. O que acontece? Esses campeonatos de GT são feitos para carros de rua que são adaptados para correrem nas pistas. Nesse caso, a Porsche fez o quê? Ela fez um carro de pista, um carro de corrida, com aerodinâmica de corrida, totalmente voltado para a corrida e que teria algumas unidades modificadas para andar na rua para poder ser homologado. E isso era considerado muito injusto pelas outras montadoras, né? Porque era um carro desenvolvido só para aquilo e não um carro feito para rodar nas ruas que também poderia ser adaptado para correr nas pistas. O que vocês têm? Ladrão! 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 7 McLaren F1 acabaram se classificando para a edição de 1996 das 24 horas de Le Mans. O mais rápido deles atingiu 330 km por hora na reta Mulsanne, mas um acabou ficando de fora devido a uma colisão. Nessa edição, os organizadores resolveram fazer uma coisa diferente no grid de largada e intercalaram os 6 primeiros protótipos com os 6 primeiros GT1. Então do lado esquerdo ficaram os 6 protótipos e do lado direito os 6 GT1. Os dois Porsche GT1 largaram em segundo e quarto e os F1 GTR largaram em sexto, oitavo, décimo, 12º, 16º e 22º. Só que aí, meus amigos, diferente do ano anterior, nesse ano o céu estava de brigadeiro, não tinha uma nuvem e foi pista seca a corrida inteira. Isso permitiu ao protótipo TWR com motor Porsche colocar toda a sua potência no chão e assumir a liderança com tranquilidade. Ao contrário do ano anterior, o câmbio do F1 sofreu muito com a pista seca. Teve que ser substituído em 2 carros e foi a provável causa de uma explosão de um motor de um outro carro. Muito provavelmente o piloto estava perdendo o engate da marcha e, como você sabe, na corrida o cara passa a marcha e já pisa fundo, né? Então se ele erra, do jeito que ele pisa, o giro sobe. Os F1 GTR sobreviventes, depois de muitas dificuldades com o câmbio, acabaram terminando a corrida em quarto, quinto, sexto, oitavo, nono e 11º. Esse resultado teria deixado qualquer montadora que estivesse participando pela segunda vez das 24 horas de Le Mans extremamente satisfeita. Mas a McLaren, né, tinha vencido no ano anterior, então o padrão deles estava muito mais alto. O primeiro lugar ficou com o protótipo TWR, que liderou a corrida do início ao fim, e o segundo e terceiro lugar ficaram com os 2 Porsche 911 GT1 estreantes nas 24 horas de Le Mans. A superioridade do Porsche GT1 em relação ao F1 GTR fica muito mais evidente quando a gente olha a quantidade de voltas que eles ficaram atrás do líder. Para vocês terem uma ideia, enquanto o primeiro Porsche GT1, que foi o segundo colocado, ficou apenas uma volta atrás do líder, o primeiro F1, que foi o quarto colocado, ficou 15 ou 16, dependendo da fonte. Apesar do resultado não tão bom nas 24 horas de Le Mans, as equipes voltaram para o BPR e continuaram fazendo bonito, e venceram 3 das 4 corridas seguintes às 24 horas de Le Mans. Uma delas foi vencida pela Ferrari F40. Sob muita pressão por parte da Porsche, os organizadores do BPR acabaram deixando o GT1 participar como convidado em 3 corridas do campeonato, ou seja, ele não pontuava.
E das 3 corridas que ele participou, ele venceu as 3 corridas com muita facilidade. Tem até um comentário de um piloto na corrida de Spa-Francorchamps, na Bélgica, que ele diz assim que a corrida foi fantástica até a metade da primeira volta, porque depois disso eles não viram mais o Porsche GT1, que foi praticamente intocável nas 3 corridas em que participou. Essa situação gerou um problema muito sério para os outros competidores, porque mesmo que eles não estavam marcando pontos, os pilotos subiam no pódio, abriam champanhe, comemoravam, e era muito difícil explicar tanto para os patrocinadores da McLaren quanto para os fãs da McLaren que, na verdade, eles eram os verdadeiros campeões, porque em todas as corridas eles ficaram em segundo lugar. Em 1997, a FIA acabou tomando o controle do BPR, que agora passou a se chamar FIA GT Championship. E o que parecia ruim, meus amigos, poderia piorar muito, pois a partir daquele ano, os Porsche 911 GT1 não participariam mais apenas como convidados, mas foram aceitos para concorrer a pontos em todo o campeonato. Você tá falando sério? Ih, rapaz. A princípio, assim como no ano anterior, a McLaren iria produzir um kit de atualização para os F1 GTR para correr na temporada de 1997. Mas, com a aceitação do Porsche 911 GT1 no campeonato, a McLaren teve que reescrever totalmente o seu projeto de desenvolvimento. Mesmo não concordando que o GT1 estivesse dentro do regulamento, a McLaren, diante do novo cenário, não teve outra opção a não ser fazer a mesma coisa que a Porsche fez, ou seja, desenvolver um carro de corrida que pudesse ser regularizado para as ruas. Nesse caso, para a homologação, eram necessárias apenas 3 unidades serem fabricadas e uma delas precisava ser vendida até um mês antes da primeira corrida do campeonato. Além disso, a montadora deveria ter concessionárias, um catálogo de peças para esse modelo e assistência técnica autorizada. Gordon Murray levou para o Ron Dennis o orçamento que seria necessário para fazer isso. E mesmo antes da aprovação do chefe, já começou a trabalhar no túnel de vento para fazer um novo carro. E quando eu falo novo carro, era um novo carro mesmo. Inclusive, novos testes de colisão tiveram que ser feitos. A McLaren estava totalmente comprometida em fazer tudo dentro do regulamento. O novo F1 teve o nariz e a cauda alongados e oficialmente foi chamado de F1 GT, mas popularmente ficou conhecido como F1 Longtail, ou cauda longa em português. A versão que seria homologada para as ruas foi lançada como uma versão de luxo do F1. Tinha um acabamento muito mais refinado e partes que eram de fibra de carbono exposta no F1 regular eram cobertas de couro no F1 GT, por exemplo. Por outro lado, pensando no desempenho do carro nas pistas, grandes saliências foram feitas tanto no nariz quanto na cauda. Isso foi necessário para conseguir atingir um nível competitivo de downforce e de relação entre downforce e arrasto aerodinâmico. Apesar dessas alterações na dianteira e na traseira, a estrutura do monocoque manteve-se absolutamente igual ao F1 regular de rua. As alterações para o F1 GTR de 1997 começou na altura, que foi alterada para 70 mm tanto na dianteira quanto na traseira. Visando aumentar a durabilidade do motor, o curso do pistão foi reduzido de 86 mm para 86,94 mm. Isso reduziu o deslocamento de 6.064 cm3 para 5.990 cm3. E o limite de rotações caiu de 7.500 para 7.300 rotações por minuto. E apesar da diminuição na litragem, a potência manteve-se com 608 cavalos, porém o torque caiu de 73 para 70 kgfm. A transmissão finalmente foi alterada por uma de competição Backtrack sequencial de 6 marchas. A capacidade de frenagem foi aumentada adicionando mais 4 pistões nos freios dianteiros, que até então tinham 4 e agora passaram a ter 8. No total, 9 F1 GTR Longtail foram vendidos em 1997. 4 para Gulf, sendo que um deles era sem motor e serviria apenas como repositor de peças, mais 4 para BMW Motorsport e 1 para Parabólica Motorsport. Se eu parasse por aqui, eu tenho certeza que você pensaria assim, bom, provavelmente em 1997 então, a competição vai ser entre o F1 GTR Longtail e o Porsche 911 GT1, certo? É claro! Porém, meus amigos, mais um carinha entrar nessa competição. Esse carinha aqui, o Mercedes CLK GTR, que veio para incomodar muito tanto a McLaren quanto o Porsche 911 GT1. Uma semana antes da primeira corrida, a AMG, que é o braço esportivo da Mercedes, anunciou o desenvolvimento de um carro baseado no chassi de fibra de carbono da Lola Composites. E adivinhem qual carro que a AMG utilizou para desenvolver o seu CLK GTR? Exatamente, uma McLaren F1. Aqui entra um ponto muito chato das corridas, né, que é a política. Acho que como
todo lugar que corre muito dinheiro, a política sempre está envolvida, né? E aqui não foi diferente. E a FIA, que era responsável por organizar o campeonato em 1997, pouco antes da primeira corrida resolveu mudar o regulamento e permitiu que as empresas homologassem os seus carros de rua até o último dia do ano de 1997, e não antes da primeira corrida como era até então. E isso beneficiou não somente a Mercedes, mas também a Lotus e a Panas. O cenário para 1997 então estava escrito. A briga provavelmente seria entre McLaren F1 GTR Longtail, Porsche 911 GT1 e o estreante, o AMG Mercedes-Benz CLK GTR. Essa temporada foi composta por 11 corridas, começando em Hockenheim, na Alemanha, e terminando em Laguna Seca, nos Estados Unidos. Nossa, nem me fale em Laguna Seca, velho, que já me dá trauma. Foi um dos campeonatos de endurance mais disputados de todos os tempos. E quem estava na disputa pelo título eram duas marcas que eram parceiras na Fórmula 1, a McLaren e a Mercedes. Aqui, só para não ter confusão, a McLaren era uma marca que fornecia carros para as equipes. Então, o título era vencido pela equipe. Nesse caso, nesse ano, as equipes que estavam disputando era a AMG com o CLK GTR, que entrou apenas com uma equipe, e, no caso, a BMW Motorsport, que estava correndo com os McLaren, que também tinham 2 carros. O Porsche 911 GT1, apesar do que era esperado, não conseguiu acompanhar esses 2 carros, sendo que o McLaren F1 venceu 5 corridas e o CLK GTR venceu 5 corridas. Ou seja, a decisão foi para a última corrida em Laguna Seca. Nessa corrida, a Mercedes deu muita sorte, porque os 2 F1 GTR que estavam no páreo ali da BMW Motorsport, um deles saiu logo no início da corrida com superaquecimento, devido a uma mangueira de refrigeração que estourou, e o segundo acabou colidindo com outro F1 da Parabolic e também saiu da corrida. Então a Mercedes acabou conquistando o título em 1997. Nas 24 horas de Le Mans daquele ano não foi diferente. O F1 GTR Longtail conseguiu excelentes resultados. 6 deles se classificaram, mas um acabou não correndo devido a um incêndio. Durante a corrida, 3 F1 GTR acabaram abandonando, 2 se envolveram em acidentes e um pegou fogo durante a corrida. Porém, os 2 sobreviventes fizeram bonito. Um da Gulf e um da BMW Motorsport ficaram em primeiro e segundo lugar da categoria GT1 e em segundo e terceiro lugar na classificação geral. Ficaram atrás apenas do mesmo protótipo que havia vencido no ano anterior. O Porsche 911 GT1 ficou em terceiro na categoria e em quinto no geral. Ah, uma observação. Nesse ano, a Mercedes ainda não participou com o CLK GTR. Iria participar no próximo ano com um modelo mais desenvolvido ainda, o CLK LM. A BMW abandonou a parceria com a McLaren no final de 1997 para se concentrar na construção do seu próprio protótipo com o mesmo motor que equipava o F1 para competir no ano seguinte, em 1998. A McLaren percebeu que o F1 GTR não poderia mais competir com o novo CLK LM da Mercedes e acabou retirando o suporte de fábrica para a temporada de 1998. Mesmo sem o suporte da McLaren, 2 equipes acabaram correndo com o F1 de maneira independente, mas o melhor que conseguiram durante a temporada foi um 5º lugar. Já em Le Mans de 1998 as coisas foram um pouco melhores. 2 carros correram pela Gulf. Um deles, infelizmente, acabou quebrando uma suspensão dianteira ao atingir a zebra em alta velocidade, mas o outro conseguiu ficar em 4º lugar no geral, um resultado excelente para uma equipe independente. Em 2019, o F1 de chassi 018, um dos 2 que foi transformado pela própria McLaren de F1 regular para LM, foi leiloado por quase 20 milhões de dólares, exatos 19,8 milhões de dólares. É isso aí, pessoal. É dessa maneira que termina a história do McLaren F1 nas pistas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários quais histórias você quer ver contada aqui no canal. E se você gostou do conteúdo, se inscreve e deixa o seu like. Beleza? Até a próxima.